بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. نحن كنا في سورة الفاتحة نتكلم عن قول الله عز وجل الرحمن الرحيم. Nós estávamos falando na Surah Al-Fatiha sobre o Clemente, o Misericordioso. A clemência de Allah subhanahu wa ta'ala e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós citamos que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala ela é 100 misericórdias que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Ele fez uma dessas misericórdias estar nesses mundos e 99 Allah subhanahu wa ta'ala deixou para o dia do juízo final, somente para atingir os crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém mais além de quem crer em Allah subhanahu wa ta'ala irá ser beneficiado com as 99 misericórdias. Inclusive o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou que não somente as 99, essa que está espalhada aqui no mundo irá se ajuntar às 99 e as 100 elas ficarão totalmente preservadas para os crentes no dia do juízo final. Quem são os crentes? Aqueles que falam que não há outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. الذين يقولون لا إله إلا الله. لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام, nós citamos o hadith que fala sobre essa questão. Falamos sobre a misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala, a base e a essência das suas criaturas, quando Allah criou tudo nesses mundos, foi a misericórdia, através da misericórdia. Por isso que o hadith que está no Sahihain, que foi citado por Abu Huraira, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لما خلق الله الخلق, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou as suas criaturas, كتب في كتابه, ele escreveu no livro junto com ele subhanahu wa ta'ala, فهو عنده فوق العرش, esse livro está com Allah subhanahu wa ta'ala no trono. Inna rahmati, que está escrito naquele livro? Inna rahmati staghlibu ghadabi, a minha misericórdia ela vence a minha ira. Isso nós entendemos o quê? Que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre a misericórdia e fala sobre o castigo. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, quando Deus ele diz que irá beneficiar alguém com algo, isso é certo que a pessoa será beneficiada e não poderá esse benefício ser afastado dessa pessoa. Agora, se Allah subhanahu wa ta'ala disser que vai castigar alguém, isso volta para Allah subhanahu wa ta'ala. Talvez Allah subhanahu wa ta'ala não castigue e ele coloca o que? A misericórdia. Então a misericórdia ela está acima de tudo e por isso que Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso. Ar-Rahman Ar-Rahim, a palavra Ar-Rahman Ar-Rahim, ela foi citada no Alcorão Sagrado 315 vezes. Ar-Rahman Ar-Rahim, 315 مرة foi citada essas palavras sobre a misericórdia dentro do Alcorão Sagrado. Isso significa que quando que Allah subhanahu wa ta'ala tem uma misericórdia, e quando é citada a misericórdia em alguns versículos, poderemos perceber que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, ela que abrange, ela que atinge, ela que espalha. Então a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala ela está em primeiro lugar. Somente na Surat Maryam, quando nós estávamos falando sobre os profetas e falamos sobre o Jesus e a Virgem Maria, falamos sobre a Sura da Virgem Maria, Surat Maryam alayhi salam. Nós falamos que somente na surata da Virgem Maria, que é considerada a surata da família, عم نقول نحن انه هي سورة العائلة, a surata da família, somente na Surat Maryam tem 16 vezes que é citada a misericórdia, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando: dentro das casas de vocês o que tem que abranger é o que? É a misericórdia. Porque se a misericórdia estiver ali, a pessoa ela tem o que? Ela terá a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que o Rasul alayhi salatu wassalam, ele fala no hadith sobre a questão das pessoas terem misericórdia umas com as outras.
ele disse, alayhi salatu wassalam, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Aqueles que têm misericórdia das pessoas, Allah terá misericórdia deles. Irhamu man fil ard. Tenham misericórdia daqueles que estão na terra. Yarhamukum man fis sama. Aquele que está no céu irá ter misericórdia de vocês. E a pessoa que mais ele deve ter misericórdia junto com a família dele, com a família onde ele convive. E por isso que a palavra Ar-Rahman, Ar-Rahim, ela foi falada várias vezes e citada várias vezes no Coran. A palavra Ar-Rahman, Ar-Rahman, nós citamos a diferença entre Ar-Rahman e Ar-Rahim. Ar-Rahman nós falamos que é Ar-Rahma lil-mu'minin wal-kafirin wa kulli al-makhluqat. Ar-Rahman, a misericórdia, a clemência, nós falamos que Allah subhanahu wa ta'ala determinou ela para todas as criaturas nesse mundo, até os incrédulos, os ateus, eles são atingidos por essa misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, senão eles não estariam nem respirando hoje. Allah subhanahu wa ta'ala dá para eles a saúde, a comida, o privilégio e tal nesse mundo. De onde que veio isso? Da Rahma, Ar-Rahman, porque Allah subhanahu wa ta'ala determinou que a Rahma ela fosse espalhada nesse mundo. Então ela foi citada, Ar-Rahma, Ar-Rahman, da Rahma, que são atingidas as pessoas, sejam elas crentes ou não, 57 vezes no Coran. 57 مرة ذكرت كلمة Ar-Rahman. Agora, a palavra Ar-Rahim, que seria misericórdia específica somente para os crentes, esses descrentes não serão atingidos por nada dela. Ar-Rahim foi citada no Alcorão Sagrado 114 vezes. Então é o dobro. Ar-Rahim é o dobro do Rahman, porque Rahim, que seria no dia do juízo final, onde todas as pessoas querem essa misericórdia. Aqui todos são atingidos, como nós falamos. Só que realmente a pessoa vai senti-la no dia do juízo final, quando a pessoa vê tanto castigo, quando a pessoa vê que nesse momento que eu mais preciso da misericórdia, Allah subhanahu wa ta'ala, ele terá a misericórdia dessas pessoas que creram somente nele. E por isso que essas palavras, a palavra Ar-Rahman, ela vem, em árabe a gente fala Mushtaqqa min Ar-Rahma ala wazn Fa'lan. Fa'lan, quando você fala Rahman, Fa'lan, Za'lan, Ghadban, uma pessoa que sempre está triste, uma pessoa que sempre está nesse mundo e tal. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele sempre tem a sua misericórdia presente nesse mundo, mesmo se as pessoas sentirem que isso não é misericórdia, mas a origem das ações são a misericórdia. E por isso que nós, quando nós repetimos essa palavra Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, você repete 17 vezes no mínimo, como nós falamos nas suas orações, e você insiste querendo a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, é como se você estivesse falando Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Imagina você bater diariamente 17 vezes na porta do Criador subhanahu wa ta'ala, dizendo ó clemente, ó misericordioso, ó clemente, ó misericordioso. Se você for na casa de alguém, bater uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a pessoa vai te abrir a porta, né? Imagine você bater 17 vezes diariamente, isso no mínimo, na porta do misericordioso subhanahu wa ta'ala, se ele vai te atender ou não. E por isso você tem que imaginar, ao recitar Al-Fatiha, na sua oração, dizendo Ar-Rahman Ar-Rahim, saiba que você está tocando na porta do misericordioso. E por isso que você tem que sentir essa misericórdia na sua vida. Se você sentir ela, você deve sentir na sua vida em todos os sentidos. Como é que você trata as pessoas, como é que você fala com as pessoas, como é que você convive com as pessoas. Então essa convivência que você tem junto com as pessoas deve ser através da misericórdia. Então você olha para todas as criaturas tendo a misericórdia delas, até os incrédulos. Você olha no incrédulo e você fala Subhanallah, por que essa pessoa vai ser castigada no dia do final, se eu tenho condições de levar a mensagem a ela e ela ser salva? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando entrou na casa de um judeu,
para visitar o seu filho, o filho desse judeu que estava no leito da morte, ele estava doente, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi lá e visitou. E ele olhou para o rapaz, para o garoto que estava doente. O que ele fez? Ele disse para o garoto: diga la ilaha illallah, fala la ilaha illallah. A misericórdia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre aquela pessoa que estava ali no leito da morte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pensando: imagina se essa pessoa morrer nessa crença, não crer que Deus é único, que Muhammad é seu mensageiro. Essa pessoa onde que vai? Ela será castigada. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi lá e disse para ele: diga la ilaha illallah. O que fez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar para ele: diga la ilaha illallah? A misericórdia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve com esse rapaz, com essa pessoa. E essa pessoa, na hora que ele falou la ilaha illallah, depois que ele consultou o pai, ele começou a olhar para o pai dele e olhava para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sentia a misericórdia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a favor dele. E o pai dele disse para ele: obedeça ao profeta Muhammad. O pai dele, que era judeu, disse: obedeça ao Muhammad alayhi salatu wassalam. Ele disse: la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E ele morreu depois de falar essas palavras. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou feliz ao ouvir essas palavras e ele saiu dizendo: alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar. Graças a Deus que Allah salvou ele por mim do fogo do inferno no dia do final. É a misericórdia, subhanallah, rahma. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estava com um dos seus filhos, com Abdullah, o filho dele tinha mais ou menos 2 anos, estava doente e morreu enquanto ele estava abraçando ele. E de repente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a jorrar as lágrimas dele. E os companheiros dele disseram: ó mensageiro de Allah, o senhor também chora? Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: é a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que Deus colocou no coração dele, que ele sente pelo filho esse momento. E ele começou a chorar e disse as palavras que nós sabemos todos: innal qalba la yahzan, o coração entristece, wa innal ayna la tadma, e os olhos eles jorram lágrimas, wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, nós em saber que você faleceu, ya Ibrahim, nós somos tristes. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا, somente poderemos falar as palavras que contentam a Allah. Não podemos falar por que ele morreu, por que não sei o que, por que isso, por que aquilo. Não, você deve aceitar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também mostrando para nós a sua misericórdia, quando estava junto com ele Hassan e Hussein, os filhos da Fátima, os netos dele, e eram pequenos. Eles vieram até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha um beduíno que veio do deserto. Esse beduíno, as pessoas que moram, são afastadas das cidades, são afastadas das pessoas, elas são rígidas, elas tratam as pessoas com rigidez. E esse homem estava sentado junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sentado, Al-Hassan e Al-Hussein, 2 crianças, vieram e se jogaram em cima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam segurou eles e beijou a cabeça dos dois. E o beduíno, ele sentiu a misericórdia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que teve sobre essas 2 crianças. O homem disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: atuqabbiluna sibyanakum, vocês beijam os seus filhos, vocês abraçam os seus filhos? É uma pessoa rude. Para ele, a criança tem que brincar fora e não temos que dar nada de carinho nem nada. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: innaha rahma, é misericórdia. Ele falou: eu tenho 10 filhos, eu juro que eu nunca beijei nenhum deles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o que eu faço para você se Allah tirou a misericórdia do seu coração? Man la yarham la yurham, aquele que não tem a misericórdia das pessoas, Allah não irá ter misericórdia dele. E assim a misericórdia ela abrange todos os lados. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele mostrou para nós, inclusive o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo dia, quando veio aquela mulher e tinha o filho dela pequeno, ela tinha perdido ele, e ela procurando desesperada para todos os lados, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com seus companheiros olhando
para os gestos da mulher, como é que ela estava procurando, o desespero dela, o choro dela, e de repente ela encontra a criança. Na hora que ela encontrou a criança dela, o filho dela, ela abraçou essa criança abraçou ela com todo carinho e ficou apertando ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aproveitou essa situação e disse para os seus companheiros, ele disse: vocês imaginam essa mulher jogar o seu filho no fogo? Imagine se essa mulher, depois de encontrar o seu filho, depois daquele desespero, se ela pega o filho dela e joga no fogo. Eles disseram: ó mensageiro de Allah, depois do que nós vimos dela, do desespero dela, e quando ela achou a maneira que ela abraçou essa criança, jamais ela poderia, ela morre, só que não entrega o filho dela para o castigo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: eu juro que a misericórdia de Allah com vocês é mais do que essa mulher com seu próprio filho. A misericórdia de Allah conosco, com as pessoas, com as suas criaturas, é mais do que essa mulher com seu próprio filho. Para a gente sentir que misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala tem conosco, subhanallah. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele pediu para Allah que a sua nação fosse toda salva, e ele chorou por nós, pela nação dele, Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: ó Muhammad, se você quiser, eu entrego a sua nação a ti, para você no dia do juízo final fazer com a sua nação o que você quiser. E nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chorando, suplicando, levantando durante as noites, falando: ummati, ummati, minha nação, ó Allah, minha nação. Ele disse que eu jamais irei me contentar se um da minha nação estiver no fogo do inferno. Allah subhanahu wa ta'ala disse: a Muhammad, se você quiser a sua nação, você que julgue eles e coloque eles no lugar que você quiser. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não, Allah, o Senhor tem mais misericórdia da minha nação do que eu com eles. Então a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, ela é ampla, ela tem uma forma, subhanallah, que nós não poderemos imaginar o quanto que Allah subhanahu wa ta'ala tem misericórdia das pessoas. Hoje, às vezes, você se alguém te prejudicar, falar uma palavra mal, se alguém te insultar, se alguém tirar alguma coisa, você fica com raiva, você fica com, você não quer mais saber dessa pessoa. Você fala: o que você acha de ajudarmos a tal pessoa? Você fala: não, eu ajudo todo mundo, menos essa, né? Cumprimenta a pessoa. Às vezes você demora dias e dias para você conseguir falar assalamu alaikum, ou cumprimentar essa pessoa do ódio que você tem, né? Imagine Allah subhanahu wa ta'ala, as pessoas dia e noite pecando, Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: não pequem, e eles pecando, dizendo: Allah tem filho, e Allah subhanahu wa ta'ala não quer, não permite que as pessoas falem isso. Allah subhanahu wa ta'ala não tem filhos. Que Allah tem sócios, eles adoram estátuas, adoram isso e aquilo, e Allah subhanahu wa ta'ala que criou essas pessoas. E mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala sustentando elas, mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala dando saúde a elas, mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala salvando elas de apuros, mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala mandando o ar para elas respirarem. Imagine a misericórdia de Allah. Se a gente for comparar a nossa misericórdia com as pessoas, com a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala com as pessoas. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele quer que a gente tenha a misericórdia das pessoas, para que Ele tenha mais misericórdia de nós. Quanto mais você tem misericórdia das pessoas, mais você terá a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso nós chamamos, essa misericórdia é você fazer atos benéficos para as pessoas. Al-ihsan, an tuhsin ila an-nas, é você fazer coisas boas para as pessoas. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele fala no Coran, Ele disse: inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala está próxima de quem? Dos benfeitores. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele cita isso no versículo da Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele fala até das pessoas que cometem pecados. Eles pecam e pecam mais e mais e mais e mais, até que se torna uma pessoa pecadora. A gente fala, em árabe se fala asraf. Israf, o que é israf? Quando você gasta demais. Você fala uma pessoa musrif, uma pessoa que gastou demais, uma pessoa que ele deu bem a mais daquilo que ele deveria ter
dado e gasto, né? Imagine asraf fil ma'siyah, a pessoa gastar bastante ou fazer bastante pecados. Uma pessoa que peca e depois peca e depois peca e depois peca e não se arrepende e depois peca e tal. Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele falou dessas pessoas? Ele não afastou essas pessoas pelos pecados. Imagine a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. O que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão? Na Surah Az-Zumar, na Surah 39, no versículo 53, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Diga, ó meus servos, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ, aqueles que transgrediram nos pecados. Ele fez bastante pecados. لا تقنطوا من رحمة الله, não se desesperem da misericórdia de Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا, Allah subhanahu wa ta'ala ele perdoa todos os pecados. وأنيبوا إلى ربكم, só basta vocês voltarem para Allah subhanahu wa ta'ala e pedirem perdão. Quer dizer que se você cometeu os pecados, você fez de tudo e tal, só você retornar a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, que você terá os seus pecados apagados. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele não disse aqueles que fizeram alguns pecados, ele não disse aqueles que transgrediram nos pecados, quer dizer que eles fizeram bastante pecados. لا تقنطوا من رحمة الله, não se desesperem da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله يغفر الذنوب جميعا, Allah subhanahu wa ta'ala ele paga todos os pecados. E por isso que a palavra Rahma, ela veio no Alcorão com vários significados. A palavra Rahma, ela veio no Alcorão Sagrado para falar sobre várias questões. Dentre elas, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou em primeiro lugar, Allah subhanahu wa ta'ala, dentre os seus atributos é o que? Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. E Allah subhanahu wa ta'ala ele citou sobre o paraíso, que é a misericórdia. Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua misericórdia, ele coloca as pessoas no paraíso. Ele citou que tudo que Allah subhanahu wa ta'ala tem nesse mundo, Khaza'inullah, tudo que Allah subhanahu wa ta'ala distribui entre as pessoas, dentre as suas dádivas, ele citou elas de Rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ. É um versículo que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre que tudo que Allah subhanahu wa ta'ala ele deu para as pessoas, isso é da parte da sua misericórdia. Essa na Surat Al-Isra, na Surata 17, no versículo 100, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي. Diga, se vocês tivessem o poder sobre خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي, sobre tudo que Allah subhanahu wa ta'ala tem para distribuir entre as suas criaturas de misericórdia, se estivesse na mão de vocês, ó seres humanos, vocês iriam segurar para si, لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ, vocês não iriam dar para as pessoas essa misericórdia, cada um iria segurar para ele. E a gente sente isso hoje, né? Quantas pessoas às vezes têm milhões e milhões e vê pessoas precisando ao seu redor, às vezes da própria família, às vezes dentre os vizinhos, dentre os familiares, dentre as pessoas que vivem ao seu redor. E você tem o poder sobre muitas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala te deu, e mesmo assim a pessoa segura. Aí você fala: faz uma caridade. Eu vou fazer uma caridade e tal. Você tira algo pequeno para dar. Então imagine se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse colocado a misericórdia na sua mão, o que você iria fazer com os seres humanos, com as suas criaturas? E por isso que as criaturas, fora os seres humanos, eles reconhecem mais do que os seres humanos. Eles sabem que Allah subhanahu wa ta'ala ele dá o sustento para todas as criaturas, e jamais Allah subhanahu wa ta'ala irá esquecer ninguém dentre as suas criaturas. A história da formiga, acho que já contei uma vez, que o profeta Salomão alayhi salam, quando ele disse para Allah subhanahu wa ta'ala: ó Allah, faça com que eu tenha sobre o meu poder alguém das suas criaturas para eu dar a ele o seu sustento. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: você não consegue, você irá esquecê-la.
esquecer essas criaturas. Ele disse: "Oh Allah, mas faça um teste comigo." Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: "Eu vou fazer um teste com você, de você ter o poder sobre uma formiga. Você que dá o sustento dela, o sustento dessa formiga." E Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele, disse: "Essa formiga, o sustento dela está nas suas mãos, a partir de agora." O profeta Salomão, ele trouxe a formiga e disse para ela: "Seu sustento agora não está na mão de Allah, está na minha mão." E essa formiga, ela agora sabe que o seu sustento está na mão de quem? De uma criatura. Mas quem que é essa criatura? É um dos grandes profetas, que tem um grande poder que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele, o profeta Salomão. E o profeta Salomão, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez com que ele entendesse os animais, e dentre eles a formiga. Até nós temos dentro do Alcorão Sagrado uma sura chamada Surata da Formiga, onde o profeta Salomão, ele entendeu a formiga quando ela falou. E ele agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala por essa dádiva. Ele perguntou para a formiga: "Quanto que você come anualmente?" Ela disse: "Eu como 2 grãos de trigo por ano." Esse é o sustento da formiga. O profeta Salomão, ele disse para ela: "Está aqui os 2 grãos os 2 grãos está aqui para você se sustentar durante um ano. E daqui a um ano eu venho e te dou outros 2 grãos." O profeta Salomão deixou ela lá e não esquecia, ele sempre lembrava que tem sobre o meu poder uma formiga, que o sustento dela está sobre a minha responsabilidade. O profeta Salomão, depois de um ano, ele foi até a formiga e ele viu que ela comeu somente 1 grão de trigo e deixou outro grão. Ele falou para ela: "Mas você não disse para mim que você comeria 2 grãos por ano?" Ela disse: "Quando o meu sustento estava na mão de Allah, eu comia 2 grãos, porque eu sei que Allah jamais irá me esquecer. Quando o meu sustento se tornou na sua mão, eu imaginei que você poderia me esquecer para me não morrer de fome. Eu fui economizando e deixei o outro grão para o outro ano." Imaginem, até as formigas, essas criaturas pequenas, elas reconhecem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah não esquece de ninguém, que o sustento delas está na mão de Allah. A misericórdia de Allah, ela abrange todos, né? Ela abrange a todos. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita al-arzaq, os sustentos, como uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita também que a misericórdia, ela vem no nome de que? Da salvação. Ma'na najat al-ibad, a salvação das pessoas. Como é que as pessoas se salvam? Pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala nesse versículo: "Walaula fadlullahi alaykum", e se não fosse a graça de Allah subhanahu wa ta'ala com vocês, wa rahmatuhu, e a sua misericórdia, ma zaka minkum min ahadin abada, ninguém iria se purificar, todos iriam no castigo, se não fosse a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Se não fosse a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, nenhum dentre os seres humanos escaparia do castigo. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hadith, ele disse: لن يدخل أحد أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. Ninguém de vocês, as suas ações levam ele até o paraíso. As nossas ações, o que nós praticamos, o que nós fizemos, isso não tem como te levar para você conquistar um grande paraíso que Allah subhanahu wa ta'ala preparou. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntaram: "E nem o Senhor, ao mensageiro de Allah?" "Hatta anta ya Rasulullah." Ele disse: "Hatta ana, walau ana." Até eu, as minhas boas ações não me levam a conquistar o paraíso que Allah subhanahu wa ta'ala preparou, illa an tudrikani rahmatullahi azza wa jalla, a não ser que a misericórdia de Allah esteja comigo. Então nós entramos no paraíso com a misericórdia de Allah, e nós levamos os nossos lugares, as nossas posições no paraíso conforme as nossas ações. A entrada no paraíso, imagine, quando a gente fala do paraíso,
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Tem no paraíso algo que os olhos jamais viram, que os ouvidos jamais ouviram, que jamais uma pessoa possa imaginar que tem dentro do paraíso. É eternamente que tem esse paraíso. Por mais que você reza, por mais que você faz sadaqat, por mais que você faz hajj, por mais que você faz jejum, você consegue alcançar um lugar nobre desses aí. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala, ele dá para nós um exemplo. A pessoa nesse mundo, ele trabalha, às vezes tem pessoas que trabalham acho que 24 horas por dia, né? Fica direto, até dormindo ele está trabalhando com a sua mente, né? Para ele, às vezes, ele fala, alhamdulillah, depois de 20 anos eu conquistei a minha casa, depois de 30 anos eu tive um bom carro, depois de tantos anos eu tive não sei o quê. Então você trabalha durante 70, 80 anos para você ter coisas mínimas nesse mundo. Como é que você vai querer um paraíso eterno? Um paraíso que jamais você possa imaginar que ele é. Um paraíso que Allah subhanahu wa ta'ala disse que a dimensão dele é maior do que a dimensão entre os céus e a terra. Imagine como é que você conquista esse paraíso. Através da sua oração que você faz, através do seu zakat que você faz. E a oração que você faz, se não fosse a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, você não conseguiria acordar para fazer. Você não teria o poder de fazer essa oração. O zakat que você faz, se não fosse a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, você não teria aquele dinheiro para você fazer. O jejum, se não fosse a misericórdia de Allah, de te dar a saúde para você fazer o jejum, você não conseguiria fazer o jejum. Então Allah te dá a misericórdia daquilo que você tem, para que você conquiste a misericórdia maior, que seria o quê? O paraíso. Então tudo que você conquista no paraíso, e tudo que você conquista nesse mundo, é pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Até nós sabemos que até a vitória contra os inimigos, a vitória, ela vem da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Coran, na Surat Al-Ahzab, قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. Quem irá protegê-los? من ذا الذي يعصمكم من الله. Quem que protegeria vocês de Allah? إن أراد بكم سوءا. Se Allah subhanahu wa ta'ala quer um mal para vocês, a derrota. أو أراد بكم رحمة. Ou se Allah subhanahu wa ta'ala quer para vocês a vitória. Ele citou a vitória aqui como o quê? Rahma. أو أراد بكم رحمة. Ou Allah quiser a misericórdia para vocês terem a vitória. Essa está na Surat Al-Ahzab, na Surata 33, no versículo 17. Também Allah subhanahu wa ta'ala nos dá a saúde, tudo que nós temos, isso é da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Alcorão, إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني الله برحمة. Na Surat Az-Zumar, na Surata 39, no versículo 38, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, إن أرادني الله, diga, se Allah subhanahu wa ta'ala desejar um mal para mim, essas estátuas ou aquilo que vocês adoram fora Allah subhanahu wa ta'ala, elas conseguem afastar esse mal de vocês? Ou se Allah quiser a misericórdia para mim, que seria o quê? A saúde, que seria de você estar no bom estado. Quem é que está colocando você nesse bom estado? Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, se Allah quiser a misericórdia para você estar na melhor situação, se Allah quiser tirar essa misericórdia, quem dentre todas as coisas que as pessoas adoram fora Allah subhanahu wa ta'ala pode trazer para você a misericórdia? Quem que pode trazer para você a saúde? Quem pode trazer para você a tranquilidade? Ninguém, a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Até a chuva que nós vimos, a chuva que desce dos céus, essa chuva é misericórdia. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita no Alcorão, na Surat Ash-Shura, na Surata número 42, no versículo 28, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثِ. E ele que faz descer al-ghayth, que seria a chuva. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا. Depois que eles se desesperam e pensam que não irá descer mais uma chuva. Quantas vezes as pessoas passam numa situação dessa no mundo inteiro?
não está chovendo, precisamos da chuva. Se ficar mais alguns dias sem a chuva, as pessoas vão ficar sem água. Se ficar mais um tempo sem a chuva, as pessoas vão sofrer, os gados vão sofrer, os poços vão ser afetados. Então a chuva, quando ela desce, é a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele diz: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ, é Ele que desce a chuva, مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا, depois que eles perdem a esperança. Allah manda a chuva. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ, e Ele espalha a sua misericórdia. A misericórdia aqui que seria a chuva. Então a chuva que vem é a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que ela se espalha entre as pessoas. E essa chuva, para a gente saber o que Allah subhanahu wa ta'ala, quando Ele manda ela, tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala: "Ma min 'amin bi amtara min 'am", não há um ano que chove a mais do que outro ano. Então a chuva que desce do céu, Allah subhanahu wa ta'ala determina que esse ano vai cair tantos litros de água no mundo. No ano que vem são os mesmos litros, são as mesmas gotas de água. Ma min 'amin bi amtara min 'am, não há um ano que chove a menos do que o outro ano. إلا أن الله يصرفه كيف يشاء. Só que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele determina da maneira que Ele quer. A chuva desce. Talvez ela desce no lugar como castigo. Às vezes ela desce no lugar como uma misericórdia. E às vezes Allah subhanahu wa ta'ala leva ela para o mar, para os mares, e ela chove lá e ninguém se beneficia dela. Então a chuva, até hoje, os grandes sábios da meteorologia, eles falam que as chuvas, realmente, quando elas descem no mundo inteiro, é a mesma quantidade. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala para nós que essas chuvas, Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua misericórdia, Ele espalha entre as pessoas. Se as pessoas afastarem da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala e cometerem grandes pecados, Allah impede um pouco para que as pessoas supliquem a Allah e dizem: "Ya Allah, precisamos da chuva, Allah, que mande a chuva." Allah, Ele quer de nós que a gente bata nas portas dEle para que a misericórdia dEle venha até nós. Também Allah subhanahu wa ta'ala, Ele citou que a rahma, ela pode vir como o amor entre as pessoas. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْمَةً, fizemos no coração daqueles que seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a misericórdia. E por isso que você vê aquele que crê que Deus é único e crê que Muhammad é seu mensageiro e leva em consideração os ensinamentos do Islã, quanto mais ele se aprofunda no ensinamento do Islã, mais a misericórdia ela abrange o seu coração, mais ele terá o quê? A misericórdia entre as pessoas. E por isso que o Islã, ele veio para colocar e espalhar a misericórdia até nos piores momentos. Até numa guerra. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo dia numa guerra, e nós sabemos que os muçulmanos, eles não começam uma guerra. Os muçulmanos, eles se defendem. Se o inimigo ele veio para atacar, então a gente se defende. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numa das batalhas que os incrédulos vieram contra e tal, ele viu uma mulher estendida no chão e que foi morta numa guerra, numa das batalhas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não aceitou de maneira alguma, dizendo: quem que matou essa mulher? Quem que matou essa mulher? Eles disseram: mensageiro de Allah, ela estava com uma arma e veio também para batalhar contra nós e querendo matar a gente, por isso que ela foi morta. Quer dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha misericórdia de não ver uma pessoa inocente morta numa guerra, de não ver, e por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nas recomendações para os exércitos, isso continuou no tempo do Abu Bakr, do Umar, de todos os califas depois deles, eles dizendo as regras de uma guerra, antes que o exército saísse para se defender, que saísse numa batalha, eles diziam: não matem uma criança, não matem as mulheres, não matem os idosos, uma pessoa que está ferido, é proibido que vocês matem ela, não cortem uma árvore, não matem um animal, a não ser para ser ingerido. Essa é a misericórdia até nos tempos da guerra. Então, a misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala determinou é a misericórdia que nós deveremos levar em consideração. Acho que vamos parar por aqui, que começou a oração. Inshallah, a gente termina nas próximas aulas. Inshallah. Barakallahu fikum.